Estamos ao vivo. Deixa eu checar a conexão, tudo certo. O pessoal começou a entrar. Fama Investimentos já online. Fala, Fabio, daqui a pouquinho eu te chamo aí, tá bom? Esperar o pessoal entrar aqui. Como de costume, eu vou fazer uma breve introdução e aí eu já te chamo, tá? Vamos aguardar aí mais uns 2 minutinhos. Costumo aguardar uns 2 minutinhos ou, dependendo, se tiver bastante gente aí na sala, enfim, a gente já dá início. Dani entrou. Oi, Dani. GC Brandão, tudo bem? Bacana. Hoje o bate-papo vai ser muito legal, gente. Vou guardar mais um minutinho e a gente já começa. 4 pessoas online agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Quem já entrou aí, tá tudo certo? Qualquer coisa vocês me dão um alô aqui. Fala, Nelson, tudo bem? Boa noite. Sara. Ah, bacana, Dani, obrigado, viu? Já vi que o áudio tá ok aqui. Bom, quando começar a gente vê, dependendo se estiver dando eco alguma coisa, eu coloco o fone. Marcelão. Legal. Bia, Fabião. Bacana, gente. Bom, já tem algumas pessoas aqui, 7.2. Eu vou fazer uma breve introdução, como de costume, e aí eu já aceito o convite aqui do nosso convidado de hoje, Fábio Alperovitch, falar um pouquinho dele aqui, e a gente já começa o bate-papo com ele, tá? Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente está começando mais um Por Dentro do Mercado. Esse é o nosso 5º episódio. A gente já conversou com muita gente bacana. Se vocês quiserem conferir aí os outros episódios que a gente fez, é só entrar no nosso GTV aqui pelo Instagram mesmo, ou na nossa página do YouTube. A gente tem subido todos os vídeos para lá também. Hold Investimentos, tá bom? Então a gente já conversou com o pessoal da Ectas, da Giant Steps, da Dália Capital e com o pessoal de política da XP essa semana, com o Vitor Scaletti. Foi um bate-papo muito bacana também, muito esclarecedor. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Arranz, eu sou um dos sócios aqui da Hold Investimentos. Bom, Por Dentro do Mercado, que é essa série de vídeos que a gente tem feito, tem um único objetivo, né? Tem um objetivo central. O nosso objetivo é estreitar a distância entre o tomador de decisão, né, do mercado, seja um gestor, seja alguém de política, seja algum empreendedor, para o investidor, né, para o nosso cliente. Então a gente tem feito esses bate-papos justamente para a gente tirar dúvida, né? A gente está em contato direto com o gestor, a gente tirar as dúvidas que os nossos clientes venham a ter, enfim, contar um pouquinho como que é o dia a dia, como que é o processo de tomada de decisão dentro do mercado. Então o nosso objetivo com o Por Dentro do Mercado é basicamente esse, e obviamente trazer informação de qualidade para vocês aí, para a tomada de decisão e para os investimentos principalmente. Gente, hoje o nosso bate-papo vai ser com o Fábio Alperovitch. O Fábio, eu vou deixar ele se apresentar aqui, mas o Fábio Alperovitch ele é sócio fundador da Fama Investimentos. A Fama Investimentos ela é uma gestora focada em ações, tá? Então uma gestora focada, enfim, no mercado de ações. É uma gestora que ela existe desde 1993, então tem quase 3 décadas aí de história, o que é algo extremamente relevante, né, dentro de um mercado tão conturbado como o nosso. E você conseguir manter consistência durante tanto tempo, né, é algo que assim, pouca gente faz. Então o pessoal da Fama está de parabéns.
Hoje o assunto vai ser sobre ESG. Essas 3 letrinhas aí que eu costumo brincar que podem mudar o mundo. É um assunto que, para o Fábio, é algo que ele já faz há muito, muito tempo, mas a gente começou a falar disso com um pouco mais de intensidade aqui no Brasil de alguns meses para cá. Vou deixar o Fábio explicar também com mais detalhe o que é. Mas assim, ESG, só para dar uma introdução aqui rápida para vocês, ESG é uma sigla, né, que vem do inglês, né? Environment, Social e Governance. Traduzindo para o português, meio ambiente, social e governança. Enfim, então são como... O Fábio vai falar um pouco melhor disso, isso eu aprendi com ele em algumas lives que eu já assisti. Mas é mais um processo do que um produto em si, né? Ele vai explicar um pouco melhor isso para vocês. Mas assim, só para dar um gancho, gente, eu sempre falo isso em todo começo de bate-papo que a gente faz. O Por Dentro do Mercado, como eu falei anteriormente, ele encurta essa distância entre o tomador de decisão e o investidor. E às vezes a gente vê na plataforma lá da XP vários produtos, vários fundos, e às vezes a gente esquece que por trás de cada produto daquele existem pessoas, né? Então é super importante a gente conhecer as pessoas por trás de cada fundo, de cada estratégia, de cada produto que a gente está olhando ali, né? Isso é extremamente importante. E o Fábio ele vai além disso, né? Ele dentro do processo ESG, ele consegue avaliar as pessoas por trás do negócio, como que elas enxergam aquele negócio no curto, no médio e no longo prazo, de maneira muito bacana. Mas enfim, gente, já falei demais aqui, vou chamar o Fábio para o bate-papo, que ele vai poder explicar bem melhor o que eu estou falando. O Fábio está entrando. Olá, Fábio. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Muito bem, e você? Também, tá tudo certinho. Gente, se tiver alguma dúvida com o áudio, algum probleminha com o áudio, só mandar aqui nos comentários que a gente ajusta, que eu coloco o fone aqui. Acho que tá tudo certo. O pessoal tá dando ok que tá tudo certo. Fábio, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado. Fiquei muito contente aí de você ter aceitado o nosso convite de bater um papo com a gente hoje. Sei que o seu tempo é muito valioso, mas de uns tempos para cá tem sido muito requisitado, né? Então, antes de mais nada, eu já te agradeço aí pelo tempo concedido a nós, viu? Bom, eu que te agradeço pelo convite. O meu tempo não é mais valioso que o seu e do que o de ninguém, somos todos iguais. E conte sempre comigo nessa agenda de education, de ESG. Eu acho que a gente precisa conversar sobre o assunto. E isso, para mim, é uma motivação gigantesca. Boa, legal. Bom, aproveitando então, conta um pouquinho sobre você, sobre a Fama. E a gente já começa o bate-papo, só o pessoal te conhecer um pouco. Muito bom. Vamos lá, começando do começo, então. A minha trajetória profissional ela é bem monótona, porque eu comecei como estagiário numa multinacional chamada Procter & Gamble. Eu entrei nessa multinacional quando eu estava no segundo semestre da faculdade. E antes de me formar, eu, junto com o meu melhor amigo na época, decidimos, que também trabalhava comigo nessa mesma multinacional, decidimos sair para montar essa empresa de investimentos. Isso foi em 1993. Desde então, essa é a minha vida, né? Fazer gestão de portfólio de ações brasileiras, e sempre com esse olhar de investimento responsável. Isso já lá atrás, quer dizer, eu montei a empresa quando eu tinha 21 anos, e acho que nossa primeira política foi: a gente só pode fazer investimentos que estivessem alinhados com os nossos valores pessoais. Então, esse foi um embrião do que hoje a gente chama de ESG. Essa nomenclatura surgiu só em 2005, e hoje, obviamente, o processo está muito mais robusto do que quando eu tinha 21 anos, em 93. Mas, basicamente, a Fama investe em companhias que pensam e são geridas com uma cultura um pouco diferente, e que é um pouco diferente hoje, né? Acho que vai virar o novo normal. Mas, só me estendendo um pouquinho na resposta, durante muito tempo, o capitalismo ele foi sempre a busca incessante do lucro.
E essa era a lógica do capitalismo. Então, uma empresa que ela vivia para o lucro do ano seguinte e ela fazia aquilo que fosse preciso para atingir aquele lucro. O problema é que esse modelo se esgotou. E a hora que se esgota esse modelo, empresas precisam repensar os seus papéis dela dentro da sociedade, dentro do planeta em que vivem, até para aumentar seus próprios resultados e deixarem os resultados perenes. Então, o capitalismo ele está se reinventando e, dentro desse contexto, empresas que levam em consideração questões socioambientais são empresas, na nossa opinião, mais perenes, de maior qualidade e, eventualmente, que vão oferecer mais retorno para o investidor com menor risco. E as demais empresas, que o mercado chama de tradicionais, mas eu acho que não tem nada de tradicionais nisso, elas provavelmente serão atropeladas por esse processo mais cedo ou mais tarde. Perfeito, Fabio. Aproveitando, então, explica para quem nunca ouviu falar dessas 3 letrinhas, o que é o ESG. Isso que tem muita gente falado hoje, mas para aquele cara que nunca ouviu esse termo. Tá. A explicação das 3 letrinhas é muito aquilo que você colocou. O problema é que essas 3 letrinhas, E de environmental, né, meio ambiente, S de social, que são questões sociais, e G de governança, elas são compreendidas de uma maneira diferente daquelas que eu entendo. Elas, 3 letrinhas, para muita gente, entende como se fossem pilares separados, né? Então, tem um pilar ambiental, o pilar social e o pilar de governança. Eu já entendo diferente. O ESG é alguma coisa só e tem muito mais a ver com a cultura da companhia do que com o processo, com o produto que ela fabrica. Então, as empresas que estão dentro dessa cultura de gestão ESG, elas tomam decisões baseadas nessa cultura, o que significa que elas precisam contemplar os múltiplos stakeholders, ou seja, stakeholders são as partes interessadas. Então, num processo de tomada de decisão normal de uma empresa, ela não pode ser só uma planilha Excel com uma taxa interna de retorno. A tomada de decisão de uma empresa, olhando para o muito longo prazo, precisa entender como que as decisões se relacionam com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus clientes, com o meio ambiente, com as comunidades no entorno, com o governo, com a imprensa, com os concorrentes e etc. Então, esse tipo de visão, que é uma visão mais holística de tomada de decisão, é o tipo de empresa que a gente procura. Perfeito. E aí, Fábio, falando um pouquinho mais sobre esse tema, qual que é a diferença de processo e de produto? Eu sei que você tem alguns exemplos bons para dar disso, mas assim, qual que é a diferença central de uma empresa que vê o processo como SG e a outra que vê o produto? E aí eu acho que tem um termo que é investimento responsável e investimento de impacto. Tem uma diferença dos dois que está linkado com o processo e com o produto também, não tá? Ou estou falando besteira? Não está falando besteira. Na verdade, os conceitos, eles são separados, mas eles também, como o tema é complexo, eles se combinam de uma certa forma. Então, se a gente tivesse que simplificar muito o conceito, a gente diria que o impacto são produtos ou serviços que tornam o planeta melhor ou a sociedade melhor, aquele produto. Então, eu vou dar um exemplo. Então, carros a bateria. Como carros a bateria, eles não poluem, eles estão tornando o planeta melhor. Energia renovável, painéis solares. Então, educação. Então, são produtos ou serviços que efetivamente tornam o planeta ou a sociedade melhores. Esse é o impacto. Quando a gente fala de processo e investimento responsável, é um conjunto de decisões que são tomadas no dia a dia da empresa que contemplam, como eu falei, todos os stakeholders. Ou seja, não basta fabricar um bom produto. Interessa como ele é fabricado e interessa como a companhia interage com todo o seu entorno, né? Todo o seu ecossistema. Então, vou dar um exemplo caricato, mas só para as pessoas poderem entender. Imagine uma empresa que fabrique carros a bateria, que é um produto, obviamente, bom para o planeta, mas se utilize de trabalho escravo. Né? Então, essa empresa definitivamente não está enquadrada no ESG, apesar de ter um produto que
traz impactos positivos pro planeta. É óbvio que as coisas estão muito caricatas aqui, e quando a gente vai para o mundo de verdade, elas são bem mais complexas e nebulosas, mas aí a gente precisa examinar questões como ética, precisa examinar questões como desvio, sonegação de imposto, inclusão racial, empoderamento da mulher, trabalho infantil ou semi-escravo, respeito a leis trabalhistas, respeito ao meio ambiente, emissão de CO2, governança e processos decisórios, comitês e etc, etc, etc. Uhum. É um processo extremamente complexo, né? Tem muita gente que acha que é algo simples, mas quem acha que um processo de análise ESG é simples é porque ou porque ele entendeu porque está fazendo errado, né? É um processo extremamente complexo, né? Não é algo Exatamente. trivial de se fazer, né? Não é trivial de se fazer, porque são várias nuances e provavelmente, a não ser os grandes extremos, a gente vai encontrar empresas que sejam muito desenvolvidas em alguns determinados itens, pouco desenvolvidas em outros. Então, para você ter uma opinião sobre a companhia, primeiro que você precisa conhecê-la muito bem. Porque, como eu falei, isso tem a ver com cultura e não tem a ver com indicadores. Segundo, depois de conhecê-la muito bem, a gente precisa saber quais são os pontos críticos de cada empresa. Então, hoje em dia, o mercado está extremamente focado em emissões de CO2. Eu sou eu sou quase que obcecado por meio ambiente. Esse é um ponto crítico mesmo, para mim é bastante importante. Agora, se eu estou analisando uma varejista, é pouco relevante a emissão de CO2. É muito mais relevante, por exemplo, se for uma varejista de moda, quanto químico ela usa, quanto água ela usa, se ela usa quarteirização de mão de obra em Bangladesh, que é trabalho infantil. É mais importante para mim também se tem crueldade animal. É importante para mim também se as leis trabalhistas estão sendo respeitadas. E, enfim, muito mais importante isso do que o CO2. Então, tem alguns setores que naturalmente tem, por exemplo, mais mulheres, predominantemente mulheres, outros setores têm predominantemente homens, como construção civil, e você não, e de novo, estou sendo caricato aqui, mas se você não entender as nuances entre as diferenças entre setores, empresas, e até ter uma questão regional, você vai perder o entendimento. Tem que ser muito mais a fundo, né? Não, com certeza, com certeza. E aí, eu vou até pegar uma pergunta aqui, que é algo que eu ia perguntar, mas enfim, eu vou aproveitar aqui que a Paula Terra perguntou para falar um pouco sobre lavagem verde, greenwash. E aí, pegando esse gancho também, a Fama tem quase 3 décadas aí de história, vocês estão acompanhando todo o processo, acho que, de evolução desse tema. No mundo e aqui, vocês devem acompanhar o mundo muito também, pelo que eu já vi você falando. Você acha que o greenwash aqui no Brasil, como agora é algo que vai ficar mais, um assunto que as pessoas vão começar a falar mais e, inevitavelmente, as empresas vão precisar se mexer em relação a isso, como é que você vê esse ponto específico e quão difícil é para o investidor identificar um certo greenwash, enfim, uma empresa que não que fala que faz, mas não faz? Tá, acho que dessa live inteira, acho que essa é a pior notícia que eu vou te dar, né? A gente vai ter que conviver com greenwashing crescente e por um bom tempo no Brasil. Isso é bastante sério, relevante, e eu acho que só vai piorar. E, infelizmente, pela complexidade do assunto, os investidores, mesmo os profissionais, serão enganados ou enganadores, né? Então, é muito forte falar dessa forma, mas, infelizmente, é assim que eu enxergo. E a origem disso também é meio triste, porque durante décadas, dois assuntos que têm muita relação com o ESG, que são direitos humanos e meio ambiente, foram ideologizados. E por terem sido, que é ridículo, né? Não faz o menor sentido meio ambiente pertencer a alguma ideologia. Mas o fato é que no Brasil foi entendido assim. Então, a ideologia que mais discutia o tema era a ideologia de esquerda, e a ideologia, entre aspas, do mercado, né? Como se o mercado tivesse ideologia também, estão cometendo o mesmo engano, mas, enfim, predominantemente no mercado, é uma ideologia antagônica à ideologia de esquerda. Então, fala, pô, isso aqui é papo de esquerda, esse papo não me pertence. Portanto, eu não vou discutir meio ambiente, eu não vou discutir direitos humanos. E esse assunto, ele foi,
na linguagem de hoje em dia, cancelado pelos players do mercado. Então, isso não foi discutido, não foi debatido, não foi fortalecido, não foi questionado. E, de novo, é um assunto complexo, cheio de nuances, e não dá para simplesmente ter uma opinião a priori sobre questões de desigualdade, sobre questões de inclusão, sobre questões de meritocracia, sobre questões ambientais, sem discutir isso muito a fundo. Muito bem. De repente, aparece um tsunami no Brasil, causado por uma onda internacional e também uma onda local, que cria uma demanda e uma discussão enorme sobre ESG. E os participantes do mercado, e aí eu estou falando tanto investidores quanto gestores e também como empresas, eles precisam sair correndo porque entendem que existe uma demanda. E aqui que eu faço? Eu lanço produto e as empresas também, poxa, eu preciso mostrar que eu sou verde também. Como eu falei anteriormente, todas as empresas, inclusive as piores nos quesitos de ESG, sempre vão ter coisas boas para mostrar, sempre, né? E é muito fácil enganar. Então, quando a gente pega um relatório de sustentabilidade, por exemplo, como os dados que estão lá dentro são dados voluntários, é natural do ser humano querer mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, a leitura dos dados do relatório de sustentabilidade é uma leitura muito crítica. É pouco importante você ler o que está escrito e muito mais importante você entender o que não está escrito. E para você entender o que não está escrito, você precisa ter conhecimento prévio para poder fazer as perguntas. E se você não tem esse conhecimento prévio, que é esse problema no Brasil hoje, que já que a gente não discutiu o tema, não existe uma formação dos analistas em relação a esses assuntos, provavelmente esse debate vai ficar na superficialidade. Então, vai ter uma empresa, voltando ao exemplo do varejo de moda, a empresa vai divulgar um relatório de sustentabilidade falando de CO2, vai falar que neutraliza CO2, vai falar que tem apoiado causas sociais da Covid e que tem um instituto que apoia crianças, escola de infantil no interior de Pernambuco, e o mercado vai entender, poxa, que legal. E, além disso, a empresa ainda vende camisetas com algodão sustentável. Essa empresa é bacana, essa empresa é sustentável. E sustentabilidade não tem absolutamente nada a ver com isso. Sustentabilidade não tem a ver com ações sociais, embora elas sejam legais, não tem a ver com camiseta de algodão sustentável e tem muito menos a ver com CO2 se está se tratando de uma varejista. Então, a capacidade de fazer pergunta hoje é bem baixa do mercado brasileiro. Então, as empresas tendem a colocar dados que o mercado vai entender como sustentáveis. Os investidores, por sua vez, também não têm essa capacidade crítica. Os gestores vão lançar produtos SG que, no final das contas, provavelmente vão excluir 2 ou 3 companhias que nitidamente são anti-SG. E, no final das contas, elas não estão fazendo uma análise profunda para ver se, por exemplo, o processo decisório dessas companhias está contemplando todos os stakeholders. Não, perfeito, perfeito. Mas você viu que no mundo, porque lá fora já é algo um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sólido esse assunto, né? Eu vi até o próprio Ferreira, que é o analista-chefe lá da XP agora, ele trabalhou muito tempo em Nova York e em Londres, né? Ele trabalhou acho que 4 anos em cada local ali. E aí eu vi até numa live dele sobre SG, inclusive, dizendo que quando ele chegou em Nova York, há 10, 12 anos atrás, não era algo que se falava muito, né? Estava na última página ali do slide de uma apresentação de uma empresa, de algum fundo institucional. Enfim, mas quando ele saiu de lá, era um filtro básico, era a primeira coisa que os grandes investidores lá fora estavam olhando. Se o cara não tinha um processo ESG bem feito, eles nem olhavam o resto. A empresa podia ter valor, podia estar bacana de preço e tudo, mas eles nem olhavam. O ESG é o primeiro filtro que algumas empresas sérias estão começando a olhar lá fora. Você acompanhou esse processo evolutório lá fora? E você acha que vai se repetir aqui ou aqui é algo mais demorado? Então, eu vou um pouco além do Ferreira, tá? Eu vou começar a análise um pouco para trás. Se a gente pensa na Europa, e aí nem vou falar muito de história, mas eu já vou chegar no
o século XX, o europeu, em geral, ele tem uma preocupação social já histórica. Tanto que na Europa a gente tem os welfare states, né, que são estados que são muito mais preocupados, como, por exemplo, os estados nórdicos ou a Holanda e etc., que são países que têm esse lado social muito desenvolvido. A última vez que eu fui para a Holanda, a sensação que eu tenho é que eu pulei 200 anos, né? Então, é uma concepção muito diferente da sociedade. Então, o lado social do europeu, em geral, obviamente, não em todos os países, não em todos os lugares, é muito desenvolvido desde sempre. E a educação ambiental, ele vem desde as escolas. Então, quando começou-se a falar sobre investimento responsável e ESG na Europa, isso é muito natural. Tá? E aí, abro um parênteses, como foi natural para mim? Eu sempre me importei muito com questões sociais, sempre me importei muito com questões ambientais, então, para mim, isso não foi um esforço. Seria um esforço se eu tivesse que entender de tecnologia, eu teria que estudar e etc. Então, para mim, foi muito natural. Para os europeus também foi muito natural. Para os americanos, não necessariamente. Os americanos tinham bolsões onde se discutia um pouco de investimento responsável na Califórnia e em Nova York, mas isso não era predominante até 2016. O que aconteceu em 2016? 2016 foi a eleição do Trump, e o Trump ele entra ajudando muito o ESG. Né? É um paradoxo, mas ele entra ajudando muito o ESG, porque ele entra com uma agenda muito antiambiental. E quando ele entra com essa agenda muito antiambiental, os investidores que se importam com questões ambientais, ele falou, opa, peraí, não posso mais ficar quieto. Eu preciso ser vocal e defender o planeta, porque senão vai virar terra arrasada. Então, essas vozes começam a aparecer na Califórnia e em Nova York, e os investidores europeus passam a influenciar bastante o crescimento do ESG. Então, o que o Ferreira falou faz todo sentido. Esse crescimento que houve do ESG nos Estados Unidos, e, de novo, isso é tudo um processo, e ele veio escalando de 2017 para frente. Se a gente pensar, curiosamente, aconteceu exatamente igual no Brasil. Até 2018, a mídia mainstream não tratava de questões ambientais, por exemplo. Tratava de questões ambientais quando existia um desastre. Mas aí tinha começo, meio e fim. Se eu quisesse me informar sobre questões ambientais, ou eu teria que consultar mídias específicas, especializadas, ou eu ia para trabalhos acadêmicos, mas eu não posso abrir Globo, Estadão, Folha, Valor, etc., e encontrar recorrentemente notícias sobre o meio ambiente. Não existia isso. Bom, Bolsonaro é eleito também com um debate muito caro para quem se preocupa com questões socioambientais. E, na minha opinião, a mídia teve um papel fundamental para o desenvolvimento do ESG. Por quê? Porque a mídia sente a necessidade, a partir do início do governo do Bolsonaro, de conversar e dialogar com as questões ambientais começam a aparecer nos jornais de grande circulação. Bom, para, entre aspas, dar um pouco mais de combustível para a história, em 2019 a gente tem 3 grandes eventos ambientais negativos, né, no Brasil, que foi Brumadinho em janeiro, depois em julho e agosto a gente teve as queimadas na Amazônia, e no final do ano o óleo no Nordeste. E isso causa, enfim, é um combustível a mais para se debater esse assunto. Uma comoção para quem está fazendo esse assunto. Isso passa a ser, exatamente, isso passa a ser, a gente não está mais discutindo a teoria, a gente está discutindo a prática de questões muito relevantes para questões sociais e ambientais. Quando chega 2020, o Larry Fink, que é, enfim, história bem conhecida, que é o CEO da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, escreve uma carta. Ao contrário do que muita gente imagina, essa carta existe desde 2012. Caramba. Propósito. Todo ano em janeiro. Esse ano não foi diferente. Ele escreve sobre propósito e toma algumas atitudes, se compromete com algumas atitudes em relação a ESG. Isso causa uma grande onda no mundo.
os concorrentes da BlackRock querem correr atrás, e essa onda impactou o Brasil também. Então, a gente, por conta da Covid, isso reduziu um pouco e agora voltou com toda a força. Tá? Então, desculpa a resposta longa, mas acho que veio um processo... Não, mas... Tá? E, de fato, acho que isso chega no Brasil agora com uma força muito grande. E, de novo, né, cheio dos paradoxos, impulsionados pela Covid. Né? Então, a Covid ajuda o desenvolvimento do ESG. Se teve um gatilho que você percebeu, que foi esse gatilho que começou a se falar mais. Muito relevante. Provavelmente ajudou, né, que pessoas que falam do assunto queressem brigar mais sobre isso, mas acho que o Covid teve um gatilho especial, né? No meio da pandemia. Sim, a Covid fez com que as questões sociais corporativas fossem muito debatidas, né? Então, até então, elas não estavam no debate. Então, a sociedade civil e o público investidor começa a olhar que empresas diferentes reagem diferente em relação ao amparo e proteção e cuidados com a saúde dos seus colaboradores e clientes. Então, acho que esse debate ele é inserido no público investidor. E também teve a questão da ciência, porque, infelizmente, o brasileiro, em geral, despreza a ciência. Eu falo brasileiro dentro do âmbito do mercado financeiro, tá? Só para ser mais exato. Durante muito tempo, e acho que ainda, se debate aqui sobre se o aquecimento global existe. Esse não é o debate, né? O debate é qual a consequência dele, o que podemos fazer, quais os caminhos para aquecimento de 2 graus, 3 graus, 4 graus. Não é se existe ou não existe. Então, quando chega a Covid, lança-se um holofote muito grande em cima da ciência. E aí, com isso, acho que o ESG ganha força e o debate climático ganha força também. Algumas questões começam a ficar um pouco mais latentes, né? Muito. E aí, aproveitando também, Fábio, uma coisa que eu sempre costumo fazer, né? Pensar dessa forma. Mas assim, quando eu penso em processos ESG e empresas que estão seguindo isso de maneira legal, bacana, eu penso quais empresas vão estar vivas daqui a 20, 50 anos. Será que todas as empresas que estão na Bolsa hoje, como que elas vão estar daqui a 50 anos? Se elas não melhorarem os seus processos. E aí eu falo de, né, várias coisas separadamente. Mas falando um pouco de valor de empresa também, e aí depois eu até queria te perguntar em relação à valuation, como que a gente conseguiria colocar, se já dá para fazer isso, esse tipo de análise para você avaliar o preço de uma empresa realmente, o valor de uma empresa. É mais ou menos isso mesmo. A gente pode pensar que empresas que estão seguindo um caminho correto, né, caminho responsável, elas vão ser mais valiosas lá na frente, e aí faz sentido a gente pensar numa composição de carteira mais inteligente, pensando em um retorno também. Quando você incorpora esse olhar do socioambiental, muita gente olha só para o lado do passivo, né? Poxa, então essas empresas aqui poluem, um dia ela vai receber uma multa, e essa multa, então, deve se subtrair do valor da empresa. Acho que esse é o entendimento 1.0, né? Quando a gente entende que, de fato, o ESG é muito mais do que isso, a gente tem que incorporar toda essa lógica na interpretação do futuro da empresa. Então, aquilo que você falou, se vai existir, se as empresas vão existir daqui 25 ou 50 anos, é a pergunta que eu me faço todos os dias e é a pergunta que eu preciso responder todos os dias, porque é nessas empresas que eu quero estar. E o mundo está em transformação. Então, dá exemplos que aqui as pessoas que estão nos ouvindo certamente são familiares para elas. Quando eu tinha 20 anos, não existia preocupação com veganismo. Eu não tinha nenhum amigo vegano com 20 anos de idade. Nenhum mesmo. E hoje, o público da geração Z, não é raro encontrar pessoas que tenham no veganismo o seu hábito alimentar. E a razão pela qual elas têm o veganismo como hábito alimentar não é a saúde. É a saúde dos animais, né? Então, crueldade animal é muito relevante para essa geração. Esse é um ponto. Segundo, consumo, né? Então, quando eu tinha 20 anos, os meus amigos ou amigas iam para o shopping, saíam felizes da vida com 50 sacolas, abriam um armário, tinha lá 20 calças jeans,
50 pares de sapato, e esse era o normal. Obviamente, eu estou falando de um público que tinha condição financeira para tal. Hoje, talvez seja vergonhoso, né? Mesmo a pessoa que tem a condição financeira para isso, ela não consegue sair do shopping com 20 sacolas e ter 50 pares de sapato, porque isso é meio constrangedor. Poxa, eu vou comprar uma roupa, vou usar uma vez. Então, esse capitalismo mais consciente, isso afeta o dia a dia das empresas. Portanto, se eu tenho uma empresa que, por exemplo, ela lida com o sofrimento animal, como, por exemplo, empresas de cosméticos, que continuam testando em animais, provavelmente essa empresa vai perder valor, porque os consumidores dela, daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, vão começar a questionar, poxa, como é que você tem coragem de ter usado animais para fazer esse tipo de teste? Eu não quero comprar mais seus produtos. Então, independente da direção que o mundo está indo, as marcas elas ganham ou perdem consumidores por causa dos seus processos. E aí vai além. Não é mais sobre os processos de testar animal ou não testar animal, ser vegano ou não ser vegano, consumir comprar muita roupa ou não. Passa a ser... o público começa a pedir para as empresas, para as marcas, se posicionarem em relação a outros assuntos que não são nem assuntos da própria empresa. Então, George Floyd vira um assunto mundial. Empresa, eu quero saber o seguinte, o que você pensa sobre racismo? Qual que é a sua Como posição você... em relação a isso, né? Oi? Não entendi. Qual que é a sua posição em relação a isso? Qual né? a sua posição em relação a isso? E qual a sua política de inclusão em relação a isso? E eu quero saber o seguinte, quantos negros tem na sua empresa e qual é a política de inclusão deles, eles estão lá por acaso ou não. E já que estou falando de negros, eu quero falar de LGBT também. E já que eu estou falando de LGBT, eu quero falar de PCD. E assim sucessivamente. Então, essas perguntas, elas são feitas com mais frequência. A geração Z, ela não aceita empresas que se silenciam em relação a essas questões. Então, quando a gente começa a pensar ESG, eu não estou mais pensando na multa ambiental que a empresa eventualmente vai receber se vazar produto químico. Eu estou pensando em como o consumidor vai se portar diante da companhia, dos produtos da companhia, da marca da companhia, daqui 5, 10 ou 15 anos. Enfim, então acho que é bastante delicado fazer essas projeções, porque é difícil fazer isso do ponto de vista numérico, mas é por isso que a gente gosta de estar nas empresas vencedoras e que elas eventualmente elas vão ganhar mercado e até vão ter poder de preço. Já foi mais do que pesquisado, né, ao longo do tempo. Claro, já foi mais do que pesquisado que consumidores aceitam pagar um sobrepreço por empresas sustentáveis. E só adicionando mais um ponto, só para voltar naquela questão da multa ambiental, de fato existem empresas ou setores que serão muito penalizados por conta da questão do carbono. A gente no Brasil não parece que a gente vive ainda à margem de algo que está acontecendo no mundo. Já são quase 60 países que têm precificação no carbono. Isso é bastante relevante. Então, está falando das maiores empresas brasileiras. A Petrobras, por exemplo, emite 61 milhões de toneladas de carbono por ano. Se a empresa tiver que neutralizar essa emissão de carbono, ela vai ter que botar a mão no bolso e vai pagar um dinheiro todo ano muito relevante, que trazendo isso a valor presente, isso representa 30%, 40% do valor da companhia. Isso com o carbono ao preço atual. Então, com o carbono subindo, eu não sei se a Petrobras é viável economicamente, quer dizer, ela vai continuar existindo, mas para o ponto de vista do investidor. Então, realmente é relevante. Não, desculpa te cortar, foi só um... Pode. É isso, né? É isso mesmo. Então, é muito louco que você estava falando isso, que eu tenho um exemplo em casa. A minha filha de 5 anos, recentemente, me perguntou por que a gente comia animal. Eu expliquei para ela ali todo o processo, enfim, ela falou, não, papai, então eu não quero mais comer animal. Eu falei, bom, se você não quiser comer mais nada de origem animal, você vai ser vegano. Então, ela com 5 anos falou, então legal, não quero... E ela gosta de carne, enfim, mas ela optou em não querer matar animal, vou me tornar vegano. Eu fico pensando, ela vai ser investidora do futuro. Daqui a, pelo menos, aí 13 anos, mais ou menos, ela já pode abrir uma conta, enfim, e começar a tomar decisões dentro do mercado financeiro. Muito provavelmente ela não invista numa empresa de carne, né?
Ela vai escolher algo que seja mais coerente com o que ela pensa. Então, já é algo muito do presente, né? Mas para o investidor do futuro, a próxima geração, geração Z e as próximas que estão por vir, vão começar a precificar as empresas realmente que tenham processos ESG muito bem feitos. E aquelas que não estão fazendo provavelmente vão ser penalizadas com perda de valor de mercado, alguma coisa nesse sentido, né? Você Isso. acredita nisso? Sim, né? Isso que você falou corrobora né, com o que eu estou falando agora. Então, eu imagino como que um investidor pode eventualmente ser vegano e investir num fundo que invista em JBS. Isso é muito contrassenso. Ele é vegano por uma razão. Ele tem um princípio, e aí eu não estou nem atacando ou defendendo, acho que cada um tem uma maneira de pensar, mas se ele tem um propósito tão forte no seu interior, que leva a um hábito de consumo, é quase que hipocrisia ele se cegar, né, e fechar os olhos para ganhar dinheiro, e ele deixa de ser genuíno. Então, pessoas que tenham, por exemplo, a questão do clima forte na agenda e entendam o risco que a gente vive hoje do ponto de vista climático, como que pode investir numa siderúrgica, numa mineradora, numa empresa de combustíveis fósseis? Não dá, é incompatível. Embora essas empresas, sendo bastante pragmático, elas vão ter que continuar existindo. A gente está aqui falando no Instagram, eu estou usando meu celular é de metal, não posso ser radical, pensar, não vai mais existir avião porque queima querosene, não vai mais existir metal, porque não dá, né? Mas todas as empresas terão que ser responsáveis. Por isso, aquele balanço que a gente vê das companhias hoje, desses setores, não serão mais os mesmos números que a gente verá no futuro. Esse carbono vai ter que ser precificado. A gente tem que entender que durante séculos o ser humano via recursos naturais abundantes e infinitos e usava sem pagar por eles. Essa era acabou, a gente esgotou, não dá mais, né? Então, a gente usava ar, usava água, usava terra e não pagava nada por isso. Agora chegou a conta. Entendi, perfeito, perfeito. Fábio, agora falando um pouquinho do fundo de vocês, eu queria entrar um pouquinho nesses números, enfim. Mas assim, uma dúvida que eu tenho aqui é o fato de você ter que analisar empresas socioambientalmente responsáveis, isso é um limitador, é algo que você exclui mais do que você inclui. Como é que é o processo? Porque a gente tem poucas empresas listadas. E você, como um fundo de ação, eu tenho essa dúvida, é mais uma curiosidade mesmo. Se te ajuda no processo de escolha ou te, às vezes, atrapalha por ter poucas empresas que conseguem estar dentro do seu filtro ali de que valem a pena. Como é que é o processo? Não, a sua dúvida é super legítima. Obrigado pela pergunta, porque essa é uma dúvida recorrente de muita gente. Muitas pessoas ainda acham que ESG é quase que filantropia, então, olha, eu vou fazer o certo, mas eu vou abrir mão de retorno. É exatamente o contrário. A ESG vai te dar menos risco, mais retorno, e ainda você vai estar ajudando a fazer o bem para o planeta e para a sociedade. Por que isso? Né? Tem que ter uma explicação. Porque, teoricamente, né, você olha o livro técnico e fala, poxa, quanto mais você restringe as suas opções de investimento, teoricamente, o seu retorno deveria cair. Que é mais ou menos o que você colocou. E isso, de fato, não acontece. E por que não acontece? Mas vamos tentar abstrair do Brasil, que só tem 350 empresas listadas, e falar de um mercado gigantesco como o americano, que tem milhares de empresas listadas. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu teria o mesmo perfil. Eu quero encontrar empresas que tenham duas prerrogativas. Elas têm que ter alta qualidade e têm que ser sustentáveis. E não é fácil de achar, mas elas existem e existem em bom número. Muito bem, entre 10 mil empresas nos Estados Unidos, se eu tivesse que encontrar um grupo de 20 entre 10 mil, seria uma missão muito complicada. Se eu tivesse que analisar as 10 mil para achar as 20 melhores. É como encontrar uma agulha no palheiro. Eu não vou achar essa agulha. Posso até ter sorte de achar, mas provavelmente eu não vou achar. Mas se essa agulha estiver
numa caixinha, numa gaveta, certamente eu acharei. Então, no momento que você elimina uma boa parte das empresas, quando a gente está pensando em ESG para mim é um grande filtro de qualidade. Então, se eu estou eliminando as empresas que elas não são aderentes à filosofia de ESG, automaticamente eu estou dando um salto de qualidade naquele universo que me sobra. Então, eu escolher 20 de um universo menor, para a teoria econômica, é pior. Mas, para os investidores de ESG, eu já estou numa amostra que é a seleção da seleção. Então, escolher 20 de lá, para mim, vai ser mais provável de encontrar boas empresas. E aí, uma outra dúvida que até o pessoal aqui, né, a gente acabou conversando bastante, pela própria Road, a gente tem feito algumas campanhas aí, tentando passar o máximo de informações possíveis nesse curto prazo que a gente tem feito, mas o pessoal, né, às vezes chega, né, até mim com algumas dúvidas, se tem alguma empresa que é 100% ESG. Às vezes as pessoas pensam que para você investir com um processo ESG, ter um processo decisório ali, você precisa ter uma empresa perfeita. E uma coisa que eu sempre falo, não sei se eu estou certo ou não, mas é que é muito difícil você encontrar uma empresa hoje 100% ESG. Não sei nem se é impossível isso, mas você precisa analisar os três fatores que acabam se unindo de uma certa forma, mas isso também facilita na hora, né, da gente escolher. Você pode escolher uma empresa que a parte social dela é muito forte, mas ela está evoluindo nas outras duas, e outra que, enfim, tem a parte ambiental e assim por diante, né? Eu acho que no portfólio de vocês, eu até queria entrar um pouquinho nisso, você pode abrir algum case, alguma coisa específica. Eu estou olhando aqui na lâmina de vocês, mas a gente já avança para isso também. Quando a gente fala de números 100%, tudo fica mais complexo, né? Eu não sou 100% nada. Eu tenho um monte de coisas boas e tenho um monte de coisas ruins também. Quando a gente está buscando empresas, certamente a gente vai encontrar empresas que têm lados mais fortes, lados mais fracos, mesmo nas empresas que eu não considero adequadas dentro da filosofia ESG, elas também têm coisas. A Vale tem coisas boas também, a Petrobras tem coisas boas, enfim. O que é crítico para a gente? Quando a gente vai olhar para uma empresa, um setor, a gente precisa entender o que realmente é material para aquela empresa, para aquele setor. E esses pontos, eles precisam ser muito fortes. O resto seria ótimo se fosse, mas não necessariamente serão. Então, o que eu preciso entender, poxa, aquela empresa fabrica determinado produto, ou ela presta determinado serviço, e etc. O que é crítico para aquele setor? Aquele crítico é a relação com o cliente, o crítico alguma questão ambiental, dentro da questão ambiental é químico, é resíduo, enfim. E eu preciso identificar quais são os pontos críticos. E a empresa precisa estar bem capacitada dentro desses pontos críticos. O problema é que existe uma dificuldade grande de entender quais são esses pontos críticos e uma dificuldade grande também de entender como a empresa atua nesses pontos críticos e, mais ainda, entender se existem lacunas que você não identificou, né? Então, é tudo muito complexo. E para você ter uma opinião, você precisa... Não adianta você conversar com uma pessoa e, de repente, essa pessoa tem todas as respostas, mas não necessariamente a empresa age coletivamente desse jeito. Então, a empresa é um organismo vivo, a empresa não é uma pessoa só, a empresa é uma cultura. E para você entender a cultura, você tem que falar com muita gente. E com fornecedores, e com clientes, e com, enfim, concorrentes. E isso torna um processo bem mais complexo. E ainda, para piorar ainda mais, isso é uma questão temporal, porque tem empresas que estão... a gente pode tirar uma fotografia do diagnóstico da empresa hoje, mas esse é um processo evolutivo ou involutivo. Tem empresas que melhoram com o tempo, tem empresas que pioram com o tempo. Então, a gente pode aceitar empresas que estejam no início da jornada, desde que elas estejam na jornada positiva. A gente não pode aceitar empresas que desprezam essa jornada ou que, de partida, elas jamais conseguirão, aí, de novo, é uma opinião pessoal, uma empresa de combustível fóssil, ainda que ela tente fazer tudo certo, ela não vai conseguir se libertar do
problema intrínseco que ela tem. Então, ou empresa de cigarro, ou empresa de arma. Isso é um problema estrutural. As outras empresas, elas podem endereçar as suas questões de uma maneira mais ou menos séria. Perfeito, perfeito. Perfeitíssimo. E, Fabio, você tem algum case que você pode, de repente, algum case antigo, ou alguma posição que vocês têm, que vocês venham carregando há bastante tempo, mas de empresas que vocês identificaram ali e tomaram posição nela, enfim, empresas que vocês acreditam, mais questão de... Eu vou... Enfim, a gente pode falar sobre a empresa que você quiser do nosso portfólio, mas já que você falou sobre empresas que estão há muito tempo, então eu acho que eu vou tentar dar o exemplo mais antigo, a empresa mais longeva, que é a M. Dias Branco. A M. Dias Branco é uma empresa que não sei se todos aqui conhecem, pelo nome, é uma empresa nordestina, baseada em Fortaleza, já tem 14 plantas, se eu não me engano. Então ela já virou uma empresa nacional e ela é líder brasileira de massa e biscoito. Essa empresa a gente investiu em 2006, faz parte do portfólio até hoje, continua sendo uma posição relevante do nosso portfólio. Em alguns momentos ela já foi maior, em outros momentos ela foi menor, então isso é algo que a gente faz com alguma constância, mas é uma empresa que, olha só que interessante, o nível de sofisticação da companhia ao longo desse tempo, nos temas de ESG, é relativamente baixo. Acho que a empresa tem hoje uma estrutura de sustentabilidade que não tinha antes, mas ela tem uma cultura de sustentabilidade extremamente forte desde sempre. É uma empresa que tem N exemplos de como ela trata os colaboradores, como ela trata o meio ambiente, como ela trata os seus consumidores e fornecedores, e em diversos exemplos, em diversos casos, essas questões já foram testadas. E a maneira como a empresa naturalmente reage nos leva a entender que é uma empresa com uma cultura bastante avançada. Agora, se você me perguntar, por exemplo, se eles têm um relatório de sustentabilidade bom, não tem um relatório de sustentabilidade bom. Acho que tem um monte de gaps dentro do relatório de sustentabilidade, inclusive no inventário de CO2, que é crítico porque é uma indústria. É uma crítica que eu faço a eles e estamos engajando com eles para que eles melhorem. Agora, isso, apesar deles não terem esse reporting super bem endereçado, acho que essa é algo que está evoluindo, o processo decisório lá é realmente focado nos seus stakeholders. Então, a gente entende, a gente fica muito... Mais importante, óbvio que é super importante reportar, né? Eu não tô falando que não deveria, acho que a empresa está errada é uma falha de não reportar, acho que tem que reportar mesmo, mas pelo grau de conhecimento que a gente tem da companhia, a gente fica muito tranquilo de que as decisões lá são feitas sempre contemplando as múltiplas partes interessadas e não só o lucro de curto prazo da companhia. Então, exemplos tem dezenas. Acho que esse é um exemplo que eu posso te dar. Que bacana, que bacana. E aí, é isso que eu ia perguntar também. Vocês ajudam, quando vocês veem potencial dentro de alguma empresa onde vocês já investem, vocês ajudam essa empresa a se desenvolver em alguns aspectos, né? Acredito eu, por esse exemplo que você deu, que vocês abrem o olho, de repente, da empresa para algo que ela, às vezes, não é por mal, mas ela não estava olhando de maneira, né, mais delicada, digamos assim, e vocês vêm para ajudar para que esse processo se desenvolva. Isso é muito bacana, né? Sim, isso é o que a gente chama de engajamento. A gente faz dois tipos de engajamento. Três tipos de engajamento. É o engajamento privado, que são essas interações com as companhias buscando uma melhoria em algumas questões de cada uma das empresas, nos pontos críticos. Os engajamentos públicos, que são, por exemplo, manifestações contra desmatamento, manifestações, por exemplo, a gente estava no movimento Não Demita, que é mais do lado social, contra frigorífico, contra desmatamento. Então, esses engajamentos públicos a gente também faz com bastante frequência. E tem um outro lado que ele ficou forte a partir do ano passado, que não era assim, que é o que eu chamo de advocacy,
porque eu acredito que a gente, enfim, a gente já falou um pouco sobre greenwashing e o perigo que a gente tem do ESG ser implementado no Brasil da forma errada. E eu que já estou nesse mundo já há bastante tempo, eu acho que eu tenho uma obrigação, enquanto pessoa física e também enquanto pessoa jurídica, de trazer esse debate e aproximar dois mundos que até então não se conversam. O mundo da sustentabilidade tem uma impressão do mercado financeiro, e aí, de novo, usar uma analogia bem caricata, mas o mundo da sustentabilidade tende a achar que o mercado financeiro é formado só por aqueles porcos capitalistas que só pensam no bem-estar deles e ponto. E o mercado financeiro tende a achar que o mundo da sustentabilidade são aqueles inúteis que abraçam árvore, preguiçosos e que não fazem nada. Os dois estão redondamente enganados. E existe um muro no meio dessa relação. Eu preciso destruir esse muro e construir pontes. Para construir essas pontes, eu estou fazendo do meu jeito. Eu uso rede social e me engajo também com outras companhias que estão fora do nosso portfólio também. Ontem, por exemplo, eu falei com uma empresa que me procurou, que não existe a menor chance que um dia eu venha investir nessa companhia. Não tem chance. Mas ela queria saber sobre sustentabilidade, o que eles poderiam fazer para progredir, e eu ajudei. É uma empresa listada. Tem empresas não listadas que nos procuram também, e eu acho ótimo. Então, quanto mais eu puder ajudar e tiver essas conversas, para mim, melhor. Não, sensacional, Fábio. Eu já queria até te dar os parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. Falo para todo mundo aqui, isso aqui vai ficar gravado também, para o pessoal ver depois, mas sigam a Fama, sigam o Fábio. Ele é muito ativo aí em todas as redes e, cara, você faz um trabalho sensacional de realmente educação. E acho que o mais interessante é isso que você falou, né? Que é algo que a gente aqui, eu principalmente, eu tenho isso também como um grande objetivo meu, a gente tentar unir esses dois mundos que, de certa forma, falam línguas completamente diferentes, mas que não é real, né? Falam mal de um, falam mal do outro, mas o meio termo ali ele é muito mais vantajoso para todo mundo. Então, cara, parabéns. A gente já está seguindo para a fase final. O Instagram até já me mostrou aqui que a gente tem mais 2 minutos, senão ele vai cortar. Eu só queria falar, Fábio, um pouquinho sobre a performance do fundo de vocês, né? Porque a gente está falando de processos e tudo mais. Como eu falei no início, você ter uma gestora quase 3 décadas e mostrar consistência ao longo do tempo é algo muito difícil, né? Que não é para todo mundo. Então, peguei na lâmina de vocês aqui, isso é público, gente, tá no site da Fama Investimentos. Mas desde o início, Fábio, o Ibovespa entregou acumulado 2.114%. E vocês entregaram 9.322%. Então, enfim, a gente está falando de algo que um trabalho bem feito realmente funciona, né? Os números eles não podem negar isso. Então, parabéns por essa performance também. O fundo da Fama está na plataforma XP, gente. A gente vai encerrar daqui a pouquinho, eu vou deixar o Fábio fazer as considerações finais. Mas qualquer dúvida que vocês venham a ter, a gente já respondeu bastante pergunta aqui, viu, Fábio? Eu fui olhando aqui ao longo do tempo. Muitas perguntas que o pessoal foi tendo aqui, a gente foi respondendo. E é isso, qualquer dúvida que o pessoal venha a ter, é só nos procurar. Procure o seu assessor da Hold, a gente entra em contato com a Fama. O pessoal é muito, muito aberto, muito solícito aí a gente conversar. E é isso, Fábio. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. O bate-papo foi sensacional. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. O tempo voou, ótimas perguntas e conte comigo sempre que você precisar. Um dia a gente vai ver que ESG não vai mais ser nicho, vai ser mainstream e a etiquetinha lá de ESG vai ter que inverter. A gente vai ter os investimentos não responsáveis com um label diferente. Muito obrigado. Conte com a gente para isso também, viu? Que a gente puder ajudar aí, a gente tá juntos também nessa. Tá joia. Obrigado, gente. Tá bom, obrigado, Fábio. Boa noite aí. Tchau, tchau. Boa noite. Até.